Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará. Eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Eu quero agradecer e também parabenizar por você fazer parte do meu site www.valneioliveira.com.br e você já faz parte e está recebendo essa dica de forma gratuita. Enviei para os senhores 7 questões inicialmente aí de uma dica que eu quero ministrar em relação a direito constitucional. Mas lembre também que eu sou professor de direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, penal militar, processo penal militar, direitos humanos e outras legislações chamadas especiais ou extravagantes. Então estarei dando dicas, lógico, do direito para vocês, tá? Então atente para essas dicas e se você quiser também, no meu espaço aí tem questões para vender. Compre lá as questões, exercite em casa, é muito importante e vamos juntos rumo à aprovação e classificação. E você que é do interior, eu estou com um projeto chamado Pé na Estrada, rumo à aprovação e classificação dos servidores em todo o Brasil. E então, se você quiser me levar para sua cidade, me chame no meu WhatsApp 91991965823, estarei repassando aí os caminhos, os trâmites para que você venha a viabilizar a minha viagem até a sua cidade. Não tenha dúvida que, né, no nosso site estará dando aí uma gratificação por você ter dado esse apoio pra gente, tá? E eu peço a você também que divulgue esse site para outras pessoas. Eu tenho aí material também para o Ministério Público do Estado do Pará, terei também material para a Polícia Civil, SUSIP e outros concursos, tá? Então, por favor, divulgue meu site, né? Tem um espaço aí para concursos em geral, a pessoa se inscreve lá de forma gratuita. Tem também espaço aí para a Polícia Militar, que os senhores estão. Tem também espaço gratuito para o Ministério Público do Estado, tá? Então, é isso aí, um ajudando ao outro e junto vamos aí na sua aprovação e classificação. Nunca esqueça, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação não será atingida. Se você crer, você diz o quê? Amém. Vamos logo inicialmente para a questão número 1. Vamos lá, questão número 1 na tela dos senhores. O que diz a questão número 1? Vamos lá. Diz assim, ó, o direito à associação e o direito de reunião são direitos individuais de expressão coletiva, tá? Já vimos aí que é verdadeira essa assertiva. Volta para mim. Olha só, o grande segredo que nós temos que entender é o que? As peculiaridades do direito de associação, tá? É um forte candidato para cair na sua prova. Por que eu trouxe esse tema? Direito de associação e direito de reunião. Porque, brincadeiras à parte, na hora da prova, às vezes gera dúvida na cabeça do aluno. Parece uma coisa boba, mas não. Porque na cabeça do aluno, às vezes pensam assim, porque nós sabemos, já estudamos isso em sala de aula e eu quero aqui reforçar para meus alunos que não são meus alunos presenciais, até porque eu tenho aluno em todo o Brasil, né? E aí, por ser sucesso no mundo todo. Então, o que acontece? Existem os direitos fundamentais e também os direitos humanos de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração, entre outras, mas essas são as mais importantes para os senhores. Primeira geração é a chamada prestação negativa do Estado, não fazer do Estado, né? Trata dos direitos civis, dos direitos políticos e da nacionalidade. E a segunda geração é um fazer do Estado. Trata dos direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. E a terceira geração é a chamada geração dos direitos difusos, em que tanto a sociedade tem que fazer sua parte, como também o Estado tem que fazer sua parte. Um dos maiores exemplos é o meio ambiente, tá? E também o desenvolvimento nacional, maiores exemplos que podem cair na sua prova. O grande segredo aqui é o seguinte, quando se fala de direito de associação, direito de reunião, na hora da prova, às vezes o aluno fica pensando, mas espera lá, não tem como a pessoa se reunir sozinha. É verdade, dentro da mentalidade correta, não tem como você se reunir sozinho. Não tem como você se associar sozinho também. Pois é, aí poderia levar a ideia que é um direito social. Não, é um direito individual coletivo. Né? Ou seja, quando se trata do direito de associação, em regra, lógico que a gente vai ver em outras questões, mas a regra é, se a associação for para fins lícitos, se não tiver caráter paramilitar, o Estado não poderá intervir nesta associação. Na regra geral, é assim que acontece. Lembra também, entre outras coisas, que ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. E um outro tema importante que você tem que saber sobre a associação é o quê? É que a associação em andamento, ela poderá ter suas atividades suspensas.
ou dissolvidas. Suspensa, qual é o mais grave? Suspender ou dissolver? Lógico que o mais grave é dissolver, acabar. Então, pelo fato da dissolução da associação ser o mais grave, esta situação precisa de uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, uma sentença judicial que não seja mais cabível nenhum tipo de recurso. Agora, para suspender a associação, basta o quê? Basta uma decisão judicial simples, tá? E o direito de reunião também, lembra que é um direito individual, mas coletivo, é o momento em que, em locais abertos ao público, pode se reunir sem armas, olha aí, anote aí, sem armas, tá? Pode se reunir para fins pacíficos, Cuidado, que uma vez eu ministrando aula, o rapaz perguntou, professor, mas se você tiver com 101 armas? Ô, meu pai, não é 100 o número 100, é sem nenhuma arma, letra S, né? 100 com S. Sem armas, tá? Em local aberto ao público, pode reunir-se e de forma pacífica. Agora, olha um segredo tão pequeno de nós dois sobre o direito de reunião. Lembre-se que não precisa de quê, professor? Não precisa de autorização e precisa uma comunicação prévia para a autoridade competente. Anotaram essa informação? Então a questão 1, tranquilamente verdadeiro, já acertaram, tranquilos, até porque eu passei as questões com resposta para você, então não tinha nem como errar, tá? Vamos na tela então para a questão de número 2. Na tela a questão. Vamos lá. A questão de número 2, o que nós temos de peculiaridade? Fala do princípio da isonomia ou da igualdade formal, admite tratamento desigual com amparo constitucional. Olha para mim rapidinho. Verdadeiro, muita atenção. Porque quando se fala no princípio da igualdade ou da isonomia, lembra-se que existe a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal diz todos devem ser tratados da mesma forma. E a igualdade material diz tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, um exemplo bem prático, uma cota racial, entre outras políticas públicas, né? Bolsa Família. Nessas situações são exemplo de igualdade material, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, é possível, tá? Só que o grande segredo é que tem que ter uma explicação. O Estado deve explicar por qual razão está trazendo, entre aspas, esse tratamento diferenciado. Mas lembre que é possível, através da igualdade material, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, tá certo? Professor, me cite rápido aí um exemplo de igualdade formal. Perfeito, rapidamente. O artigo 14 da Constituição Federal fala do direito ao voto. O direito ao voto é uma igualdade formal porque o voto é igual para todos, tá? Muito bem. Vamos então para a questão de número 3. Na tela a questão. Bem, a questão número 3 você verifica o seguinte, que fala que a ação popular pode ser juizada por pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Volta para mim. Muito bem. Olha o segredo tão pequeno de nós dois. Falou em ação popular, coloca na sua cabeça a palavra cidadão. Cidadão. Cidadão, para efeito de ação popular, é aquele que está em dias com serviço eleitoral. É aquele que tem a sua capacidade eleitoral ativa em dias. É este que pode impetrar a ação popular. Ministério Público não pode impetrar a ação popular. Não pode ser impetrado por pessoa jurídica que trouxe o erro dessa questão, tá? Só quem poderá impetrar é o cidadão, aquele que está em dias com serviço eleitoral. De antemão, já sabemos que o estrangeiro também não pode impetrar a ação popular, tá certo? Assim, ó, a ação popular é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão, lembra da palavra cidadão, é aquele que está com a capacidade eleitoral ativa, que deseja questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, e é importante você saber isso, hein? Ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e também ao patrimônio histórico e cultural. Perfeito! Vamos logo para a questão número 4, na tela ainda. Estrangeiro não residente no Brasil não tem neste país direito constitucional de proteção à propriedade e à segurança. Errado, volta para mim a imagem. Olha só o grande segredo tão pequeno de nós dois. Não esqueça que o artigo 5º, a cabeça do artigo 5º, caput, que se chama,
traz ali a titularidade dos direitos fundamentais, ou seja, em regra, os titulares de direitos fundamentais, de acordo com o artigo 5º, a cabeça do artigo diz que são os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Regra geral, brasileiros e estrangeiros residentes no país são estes que são o quê? Os titulares dos direitos fundamentais. Só que o Supremo Tribunal Federal estendeu esses direitos para, entre outros, para a pessoa jurídica, no que for cabível. O Supremo Tribunal Federal também estendeu para quem? Estendeu também os direitos fundamentais para o estrangeiro em trânsito no Brasil. Tá? Rapaz perguntou, professor, mas se o estrangeiro não tiver habilitação, não tiver no trânsito? Não é no trânsito, é em trânsito no Brasil, e também para o embrião no ventre materno. Então erra a questão, porque o estrangeiro, por exemplo, os venezuelanos que aqui estão no Brasil, têm sim direitos fundamentais garantidos de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então nós temos que estar atentos ao que o examinador vai pedir em prova. Tá? De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de acordo com decisões judiciais, né? Aí sim, os direitos fundamentais foram estendidos aos estrangeiros em trânsito no Brasil, tá? A pessoa jurídica no que for cabível e o embrião no ventre materno. Vamos aqui só para um detalhe tão pequeno de nós dois. E os animais? Posso afirmar categoricamente que os animais possuem direitos fundamentais, certo ou errado? Errado, porque os animais não possuem direitos fundamentais. Na verdade, os animais são protegidos pela legislação constitucional, né, pela Constituição Federal e também por legislações infraconstitucionais, tá? Muito bem, vamos para a próxima questão. A próxima questão na tela, vamos acompanhar? Diz assim a questão de número 5. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Perfeito! Volta para mim aqui. Olha só, o grande segredo do habeas corpus que nós temos que saber é o quê? Que ele vem garantir o direito de ir e vir, direito de locomoção, tá? Existem dois tipos de habeas corpus. O habeas corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, ou seja, o beneficiado pelo habeas corpus chama-se paciente. Aquele momento em que o paciente está na iminência de ser preso, aí é possível o habeas corpus preventivo ou salvo-conduto. Já o paciente preso, o habeas corpus vai ser cabível o repressivo ou chamado alvará de soltura. Outro segredo, o habeas corpus ele é gratuito, não paga nada pelo habeas corpus. Ele é um remédio constitucional universal. Por quê, professor? Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Agora, muito cuidado, muita cautela. A pessoa jurídica não pode ser beneficiada. Em outras palavras, a pessoa jurídica não pode ser o quê, professor? Ela não pode ser paciente em um habeas corpus, tá? Outros que podem impetrar habeas corpus também. A Defensoria Pública pode impetrar, o Ministério Público, o juiz de ofício pode conceder o habeas corpus, tá? Entre outras situações. E lembra que o habeas corpus ele é gratuito, eu acabei de falar, não se paga nada pelo habeas corpus, tá? Vamos então para a próxima questão. Próxima questão na tela. Vamos lá? A questão de número 6 fala: conceder-se-á habeas data sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício do direito das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. É errada a alternativa. Volta para mim aqui. Olha só o segredo tão pequeno de nós dois. Dois temas importantes nessa questão. Habeas data e a redação dessa questão não trata do habeas data. Ela trata do direito de quê? Trata do mandado de injunção, que é também uma garantia fundamental, tá? Então vamos lá. O que é o habeas data? O habeas data é muito simples. Existe uma informação sua que está no banco de dados aberto ao público. Está no banco de dados aberto ao público. Esse banco de dados pode ser público ou privado, mas está aberto ao público, é um banco de dados que é possível aí ser cabível o habeas data. O grande segredo é a informação. Aqui que está. A informação é sua e não querem dar. A informação que é sua, ou não querem retificar, não querem consertar essa informação, será cabível o habeas data. Muita atenção, muita cautela. Por quê, professor? Porque o grande segredo é que o habeas data é uma ação personalíssima, diferente do habeas corpus, que era uma ação universal. No habeas corpus, qualquer pessoa poderia impetrar. Já aqui no habeas data, somente a pessoa pode impetrar, por isso que é uma ação personalíssima. O habeas data é gratuito, igual ao habeas corpus, tranquilo.
E o habeas data tem uma peculiaridade, a pessoa jurídica pode ser beneficiada pelo habeas data, coisa que não poderia ser pelo habeas corpus. Perfeito? E em relação ao mandado de junção, que é a redação dessa questão, se trocasse a palavra habeas data por mandado de junção estaria certo, é super simples. Faltou norma regulamentadora que inviabiliza o direito de nacionalidade, soberania e cidadania, pronto, é cabível o mandado de injunção. Perfeito? Vamos para a próxima questão então, questão de número 7 na tela dos senhores. Vamos lá? Bem, a questão número 7 fala assim, com relação a direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. Aí a letra A fala, liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar, é plena. Letra B fala o que no material dos senhores? Diz o seguinte, a Constituição Federal determina que todos têm direito de submeter-se a julgamento civil ou penal por juiz competente a ser escolhido de acordo com a vontade das partes. C, de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a lei pode livremente excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Letra D, o legislador constituinte originário estabeleceu que a lei só não pode prejudicar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Letra E, o princípio da legalidade estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe, enquanto a administração só pode fazer o que a lei permite. Ainda na tela, vamos analisar a alternativa por alternativa, vamos aí dizer, marcar o que está errado. Na letra A, o erro é dizer o seguinte, que a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar, é plena. Ei, tudo bem, a liberdade de associação para fins lícitos é plena, mas não é possível a de caráter paramilitar, a associação que venha a ser criada para agir paralelamente com a Polícia Militar na segurança pública, errado. A letra B diz que a Constituição Federal determina que todos têm direito a submeter-se a julgamento, civil ou penal, por juiz competente a ser escolhido de acordo com a vontade das partes. Não. Tá? Na verdade, quando se há um julgamento, existe aí o juiz que já está previamente ali determinado pelo Estado, está ali legalmente investido e, pelo contrário, as partes, em regra, a não ser por situações peculiares processuais, não poderão escolher livremente o juiz que vai julgar. Letra C, de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a lei pode livremente excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Pelo contrário, é o princípio que vigora, é o princípio da... É correto, na verdade, inafastabilidade da jurisdição, só que não pode a lei simplesmente excluir da apreciação do judiciário a lesão ou ameaça a direito, tá? A letra D, ela diz que o legislador constituinte originário estabeleceu que a lei só não pode prejudicar o direito adquirido ou ato jurídico perfeito. Errado. Por quê? Porque existe um tema chamado segurança jurídica e ela é formada pelo direito adquirido, pelo ato jurídico perfeito e faltou aí a chamada coisa julgada. Esses três temas formam a segurança jurídica. E a letra E, que é a alternativa correta, diz que o princípio da legalidade estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe, enquanto a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Letra E é a alternativa correta. Volta aqui para mim. Futuros servidores, já estou com saudade de você da Polícia Militar. Não esqueça, você que é do interior do Pará, interior do Maranhão, do Tocantins, de qualquer cidade do Brasil, quer levar a nossa caravana, no caso sou eu e minha equipe, para fazer um aulão na sua cidade, me chama no meu WhatsApp, está aparecendo aí 91991965823 e eu estarei indo na sua cidade, você vai dar um apoio aí, para a gente encontrar um local para que nós possamos também ministrar as matérias jurídicas na cidade dos senhores, tá? Estarei na sua cidade ministrando todas as disciplinas jurídicas para o seu concurso, no caso aqui da PM do Estado do Pará. Perfeito? Professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo!